Glória ao nosso Deus, vamos juntos em mais um dia no nosso plano de leitura da Bíblia, lendo toda a Bíblia em um ano. Seja bem-vindo. Vamos entrando, certo? Os capítulos de hoje estão aí no livro de Gênesis, capítulos 36 e 37, Mateus 16. Quero pedir que você venha chegando, já deixando o seu like, que você vá compartilhando, que você abençoe muitas vidas. Quero declarar uma semana poderosa, ok? Um dia abençoado. Vamos lá, junte sua família, chama aí o filho para estar perto, pega a tua Bíblia, acompanha esse áudio aqui, lendo a tua Bíblia, tá? Eu creio, Deus está fazendo grandes coisas dentro de nós. A palavra de Deus produz vida, nos purifica, nos cura de todo mal. Gênesis 36, nós vamos aos capítulos de hoje, Gênesis 36 e 37, Mateus 16, e vamos começar por Gênesis 36, verso 1, e a palavra nos diz o seguinte: Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Heveu. Também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz um filho chamado Reuel. Oholibama deu à luz filhos chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Oholibama, filha de Aná, neta de Zibeão. Seus nomes eram Jeus, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses são os chefes de clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Oholibama se tornaram os chefes dos clãs de Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Oholibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Verso 19, esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Verso 20 diz: Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom, Lotã, Zobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã.
Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímina. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefor e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá, Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon, sua filha Olibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itirã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dissã. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes, que habitavam na terra de Seir. Estes são os reis que governaram na terra de Edom, antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, na terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadade, filho de Bedade, foi seu sucessor na terra de Avite. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu, Samlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aqubor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Tímina, Alvá, Jetete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com os seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. E nós vamos ao próximo capítulo do livro de Gênesis, capítulo 37. A partir do verso 1, nós lemos o seguinte: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos
e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que o seu irmão não estava, rasgou as roupas, voltou a seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu, e agora? O que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó. E nós fechamos aqui
os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento? Vamos a Mateus, no capítulo 16, lendo a partir do verso 1 o seguinte. Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal no céu. Ele respondeu, vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse, como é pequena a sua fé, por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobra que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Ele seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas no ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. E aqui nós finalizamos o capítulo 16 do livro de Mateus e o capítulo do Novo Testamento.
fechando os capítulos do plano de leitura da Bíblia anual, cumprindo mais um dia. Você pode dar glória a Deus por isso? Estamos vencendo dia após dia e Deus tem nos transformado por meio da sua palavra. Quero te pedir que não saia daqui sem deixar o seu like e sem lembrar de alguém que precisa dessa palavra de vida. Manda para ele esse link, compartilha, convida ele para fazer parte do plano de leitura da Bíblia. Fala que você está conseguindo, testemunha, tá bom? Quero orar por você antes de finalizarmos. Nós te louvamos, Pai, te louvamos. A tecnologia nos dá essa bênção de estarmos conectados, Senhor, no Espírito e na Tua Palavra, em lugares distantes da terra, Senhor. Em, meu Deus, países diferentes, mas nós podemos, Senhor, estar conectados no Teu Espírito, em Ti, estudando, aprendendo da Tua Palavra, ouvindo, Senhor, das Tuas Escrituras, que abertas, com a revelação do Teu Espírito, Senhor, elas são a Tua voz para a nossa vida, são lâmpada para o nosso caminho, Senhor, luz, meu Deus, para os nossos pés. Eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos, eu declaro sobre eles que essa palavra, essa semente hoje, Senhor, produza um grande milagre no seu interior. Que haja uma aplicação na vida cotidiana, extraindo, Senhor, da tua palavra, Senhor, verdades para o nosso dia a dia, para elevar o nosso padrão, Senhor, de como nos portaremos, de como agiremos. Eu te peço, Pai, sobre os teus filhos. Eu te peço, Senhor, uma visitação da tua glória, da tua revelação, Senhor. Eu te peço cura sobre aquele que está enfermo. Meu Deus, em nome de Jesus, vem sobre o nosso dia, a nossa semana, operar os teus milagres, abrir as portas, Senhor, abrir um caminho novo pela tua palavra sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja de todo mal, que o Senhor os faça crescer e prosperar na terra. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, fala comigo amém, e glória a Deus, e aleluia. Um grande beijo no seu coração. Quero dizer que estou muito feliz por nós estarmos juntos, tá bom? Se o Senhor permitir, nós voltamos amanhã em mais um dia nos capítulos aqui do nosso plano de leitura anual da Bíblia, lendo a Bíblia toda em um ano. Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.